Olá, amigos da Revista Manchete. Hoje a coluna do Judiciário vai tratar sobre dois assuntos muito importantes, que são duas paixões nacionais, o direito e o futebol. E para isso eu convidei o Procurador do Estado, Rafael Rolim. Bem-vindo, doutor Rafael. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Revista Manchete. E vamos conversar sobre SAF. Vamos sim. E eu quero começar com uma pergunta bem direta e objetiva. Doutor Rafael, o que seria a SAF? Vamos explicar porque a SAF ela não é uma solução mágica para nenhum clube, né? A SAF é um instrumento jurídico trazido por uma lei de 2021 que permite a entrada de dinheiro novo, a entrada de investidores nos clubes de futebol brasileiros e uma melhora na sua gestão administrativa. Então, o que se pretendeu com a chegada da lei da SAF é permitir que investidores que tenham interesse de ingressar em algum clube brasileiro tenham um veículo jurídico para fazer isso. Antigamente, Sérgio, era muito comum nos clubes, a gente vai lembrar da década de 80 e 90, patrocínios, né? Tinha o Palmeiras, tinha a Parmalat, o Fluminense teve a Unimed, né? O Flamengo tinha a Petrobras, e os clubes viviam do patrocínio. Era a forma de você botar um dinheiro para dentro, para que houvesse um investimento no futebol. Com o passar do tempo, esses patrocínios foram perdendo força como grande veículo de entrada de investidores. E para isso surgiu a SAF. A lei da SAF, ela permite justamente que investidores que tenham interesse em explorar essa atividade econômica, que é o futebol, uma atividade econômica que gera bilhões de reais hoje, um mercado de entretenimento que gera muito dinheiro, que eles possam ingressar trazendo dinheiro, trazendo governança. Isso não é necessariamente obrigatório que ele faça isso, mas é uma consequência natural que ele faça isso e possa gerir os clubes brasileiros que, em grande parte, estão endividados e estão precisando desse investidor, desse dinheiro novo, desse tratamento das dívidas. Então, assim, um recado que eu deixo logo inicial, Sérgio, SAF não é solução mágica, ele é um instrumento para quê? Para modernizar o clube, para trazer mais investidores, mais dinheiro para dentro do clube, para que o clube possa evoluir ao longo dos anos. Agora, doutor, o que eu penso é o seguinte, o que alguns torcedores como eu têm a seguinte preocupação, é que se a SAF ela vai tirar aquela paixão do nosso clube de infância, né? Eu mesmo ia ao estádio com meu pai, e agora o meu clube vai virar uma empresa. E aí, doutor? Essa é a grande preocupação do torcedor brasileiro. É a mudança cultural do seu clube, se ele vai perder aquela essência que teve ao longo dos anos. E para isso a própria lei da SAF assegura a manutenção de algumas regras básicas de um clube de futebol, como bandeira, cidade, as cores, hino, a cidade de origem dos clubes, justamente para que o clube não perca essa essência. Rafael, mas pode ser que ao longo dos anos a cultura mude? Pode, mas não necessariamente muda pela SAF, ela pode mudar na associação. Uma gestão profissional numa associação pode, por exemplo, prever que o ticket médio daquele clube vai aumentar a tal ponto que mude a cultura da arquibancada daquele clube. Então, não necessariamente vai ser a SAF ou a estrutura empresarial que vai mudar a cultura de um clube, tá? Mas essa é a preocupação maior hoje, da questão ideológica de ser contra a SAF. É o fato de um clube ter um dono, ou um clube ter um fundo com vários donos, isso preocupa demais o torcedor. Muito mais pela incerteza do futuro. E no futuro ele vai revender isso? Quem é que vai comprar? Qual o objetivo desse investidor no meu clube? Então essa é uma preocupação que a lei traz sim algumas salvaguardas, mas que, através de cláusulas jurídicas robustas, cabe ao clube associativo se resguardar numa negociação de SAF. Eu costumo dizer, Sérgio, que mais importante que debater a SAF é debater a pré-SAF. É o momento anterior à SAF, é o momento que você se transforma em SAF, porque ali vão ser fixados alicerces para uma boa SAF. Se você está desesperado para fazer SAF, a tendência é que você faça uma SAF pior ou com mais insegurança jurídica. Se você consegue, como clube associativo, você tem mais força para resguardar os interesses daquele clube, da sua torcida, você vai fazer uma SAF melhor, você vai escolher um investidor melhor, você vai fixar um plano de investimento melhor, né? Então, o momento pré-SAF, ou seja, anterior à transformação em SAF, talvez seja mais importante que a própria SAF ao longo dos anos, né? E isso é pouco conversado, pouco debatido. Sim. E o que eu entendi, doutor, é que não existe um único modelo. É o que os torcedores tentam comparar modelos existentes e imaginar que o seu time vai passar por tudo aquilo que outra pessoa... Pode haver boas experiências e más experiências também. Você tem alguns clubes, como por exemplo, a gente tem um grupo City que comprou o Bahia. Todos os nossos times, os nossos clubes, com o Bahia são 13, na América, na Europa, na Ásia. Todos têm uma história, todos têm o seu valor.
mas o Bahia é excepcional. Mas o grande clube desse Grupo City qual é? É o Manchester City, não é o Bahia. Então ali ele já vê naquele clube, assim como ele tem também um clube na Bolívia, tem outros clubes ao redor do mundo, justamente para exportar essa mão de obra. Ele pode, doutor, pelo que eu entendo, né, sendo do mesmo grupo, né, sendo uma holding, vamos chamar assim, ele pode trocar essas peças pelos diversos clubes. Sim. O jogador do Manchester, que o senhor deu exemplo, pode jogar no clube brasileiro ou em outro? Perfeito. Muitas vezes o jogador não se adapta na Europa e ele traz de volta para o Brasil para esse jogador maturar mais um tempo, né? O que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem duas experiências no Brasil já sobre isso, né? Uma que é o do Bahia e a outra parecida do Grupo Eagle com o Botafogo. E aí, quando a gente fala dessa transação dos jogadores, tem que ter muito cuidado com a governança, né? O fato de você ter um investidor ou um grupo de investidores com mais de um clube, isso não quer dizer que ele pode livremente circular esse jogador em prejuízo de clube A, B ou C. Por isso é tão importante você ter cláusulas que assegurem governança, transparência, para que você possa vislumbrar nesse investidor a boa-fé dele com aquele clube, né? Mas, claro, o objetivo principal de um investidor estrangeiro é que você vai captar essa mão de obra e poder jogar um pouco com os jogadores ao longo desses clubes. O objetivo que ele se põe no mercado é para isso. Agora, doutor, falando sobre legislação brasileira, a Lei 14.193, que benefícios ela trouxe para o futebol brasileiro? A lei trouxe a possibilidade de um clube se transformar em clube empresa, em SAF. E ela trouxe, eu vou destacar duas grandes mudanças que a lei trouxe, que primeiro, um tratamento tributário diferenciado, porque os clubes associativos não pagam, por exemplo, o imposto de renda, né, que é uma carga tributária alta. Então, foi feito um imposto único por essa legislação, justamente para permitir que os clubes possam fazer essa transformação ao longo do tempo sem sofrer tanto com a carga tributária, né? Outro ponto muito importante que a lei da SAF trouxe foi o RCE, né, que é o Regime Centralizado de Execução. Por quê? Porque a lei parte da premissa, e é uma premissa verdadeira, que os clubes brasileiros estão endividados, com dívidas fiscais, trabalhistas e cíveis. Então, ele trouxe esse instituto para quê? Para dar segurança ao fluxo de caixa desses clubes, que é uma regra que impede penhoras, enfim, você cria uma lista de credores, você trata essa dívida ao longo de 6 anos, se você conseguir reduzir a dívida, você tem mais 4 anos. Então, são 10 anos que a lei trouxe, justamente para quê? Para que esse clube possa ter fluxo de caixa e não sofrer, né, com constrições no seu patrimônio. Então, eu acho que são duas mudanças que a legislação trouxe, conhecendo o mercado de futebol do Brasil. Eu acho que são mudanças benéficas. Claro, precisa de aprimoramento, a gente já está vendo algumas realidades, mas isso é natural de qualquer legislação, né? Então, eu destacaria essas duas grandes mudanças. No Brasil, eu acho que o que a gente vê hoje do legado das SAFs é um legado de insegurança jurídica. Isso me preocupa muito, Sérgio. Por quê? Porque a gente tem a SAF do Vasco com judicialização, né, um afastamento dos investidores. A gente tem a SAF do Botafogo num grande imbróglio judicial, que se avizinha, né, já está posto. Você tem a SAF, por exemplo, dos clubes de Minas, que são SAFs, aí são outros tipos de SAFs, são SAFs de grupos apaixonados pelo clube que adquiriram aqueles clubes, mas estão endividados, né? A gente não vê em nenhuma dessas SAFs um grande plano de quitação de dívida sendo posto em prática, né? O Vasco acabou de fazer uma grande assembleia geral com seus devedores, talvez ele consiga para esse caminho. Então, é muito prematuro ainda a gente bater o martelo no sentido que funcionou ou não funcionou. Né? A grande lição que ficou é que a SAF não é a salvação. O que é a salvação é o quê? Investidor, proteção para os clubes e segurança jurídica. É isso que deve ser perseguido, né? Então, assim, se a gente olhando o cenário hoje dos clubes brasileiros, eu acho que ainda há muita insegurança jurídica em matéria de SAF. Talvez isso seja explicado muito mais pelo desespero pelo qual foi feita a SAF do que pelo modelo de SAF em si. Colegas do Judiciário fizeram perguntas para o senhor. Quais são os riscos que os clubes brasileiros correm com a implementação da SAF? E se o fair play financeiro, que é uma prática corrente da Europa, pela UEFA, seria uma solução para os clubes brasileiros nessa condição? Agradecendo a pergunta do desembargador Guaraci Viana, caso as cláusulas jurídicas necessárias para resguardar o clube associativo que se transforma em SAF não sejam
cumpridas ou não sejam postas em contrato, a gente tem vários riscos. O primeiro é que você tenha alienações sucessivas desse clube, né? E isso, ao longo do tempo, vai perdendo todo aquele plano de investimento que você tem para um clube. Porque quando você se transforma em SAF, não é simplesmente a mudança de nome, você sai de uma associação para uma SAF. Na verdade, você tem um plano de investimento, você tem algum objetivo em si. E se você permite que esse plano de investimento seja sucessivamente trocado ao longo do tempo, você vai se perdendo com o tempo. Então você tem um problema de criar uma insegurança jurídica no seu clube, e hoje a gente vive isso, é um cenário que a gente vive hoje no Brasil, a gente vive com o Vasco, um clube co-irmão nosso do Rio de Janeiro, que tinha um investidor e por conta de uma liminar na justiça, a associação voltou a comandar esse clube, e isso gera uma insegurança muito grande, tanto para a associação quanto para o mercado de investidores, né? Então é imprescindível que existam cláusulas que protejam o clube associativo nessa mudança, porque é uma mudança histórica, né? Os clubes viveram aí histórias centenárias como clubes associativos. Então, quando você faz essa mudança, essa transformação, ela tem que vir acompanhada de muito cuidado jurídico. Agora, doutor, para finalizar, nós temos aqui um colega do senhor que é um especialista em SAF também, inclusive consultor da nossa coluna do Judiciário, que é o doutor Júlio Matucci, que tem uma pergunta aqui para o senhor. Doutor Rafael Rolim, falando de SAF, juridicamente falando, seria possível o presidente de um clube se tornar membro da diretoria executiva do SAF desse mesmo clube? Será que não estaria em andamento, para dizer o mínimo, um conflito ético? Muito obrigado. Perfeito, doutor Júlio. Júlio não só entende de SAF, como entende muito de recuperação judicial, que é um grande desafio dos clubes brasileiros, né? Reestruturar a sua dívida, tratar a sua dívida. Essa é uma questão que se põe muito num clube aqui do Rio de Janeiro, que é o clube qual eu torço, que é o Fluminense, em que você tem um mandatário, um presidente eleito para comandar um clube associativo, que negocia uma transformação em SAF e, ao mesmo tempo, negocia a sua entrada como CEO dessa empresa, né? A legislação, a lei que trouxe a SAF, que é uma legislação do ano de 2021, ela não prevê essa hipótese, né, de você criar uma quarentena, um impedimento do presidente depois ser um comandante da empresa SAF que fica no lugar. Mas isso é algo que viola o bom senso, né, a razoabilidade. Você não pode ter, de um lado, um presidente negociando cláusulas que são imprescindíveis para assegurar os direitos daquele clube associativo e, ao mesmo tempo, ele vai ser o comandante da SAF. É um conflito de interesses, né? Perfeito, doutor. Muito bom ouvir as perguntas dos magistrados, do doutor Júlio Matucci também. E agradeço, termino aqui agradecendo a sua presença. Realmente foi muito bom receber o senhor aqui, né? Nos esclareceu dúvidas, eu como torcedor também, o que é a SAF, né? Os destinos dos clubes após a SAF, e espero revê-lo em breve, doutor. Eu que agradeço, Sérgio. Primeiro agradecer a revista Manchete, né, pela oportunidade. E espero ter contribuído um pouco. O tema SAF é um tema, embora muito falado, ele é pouco aprofundado, né? As pessoas acham que a SAF é uma solução mágica, como eu disse ao longo da entrevista. Então é importante a gente destrinchar um pouco os temas e deixar isso mais claro aí, não só para os torcedores, mas para quem gosta de direito também, porque é um tema bem específico da legislação nacional. Eu espero que eu possa ter contribuído aí, e estou disponível aí para outros convites da revista Manchete. Perfeito. Olha, contribuiu muito. E você que está nos assistindo, se gostou, importante divulgar essa entrevista do Dr. Rafael Rolim, que fala tudo sobre SAF. Isso aí você vai encontrar no YouTube, Revista Manchete.oficial. Divulgue para os amigos, dê aquele joinha para a entrevista do Dr. Rafael Rolim e para o nosso quadro. Até a próxima, pessoal.